Salve, rapaziada! Como vocês estão, os meninos? Chegamos com mais uma obrinha nova no canal e eu tava procurando uma historinha de aventura. E essa aqui é uma coisinha linda de se ver. Sem mais enrolas, bora que dele. Esta história é sobre um aventureiro solitário que quebrou um tabu. Um diário de certos nobres dizia: devorar monstros é um tabu neste mundo. Para um humano, comer monstros significa absorver sua essência maligna. O primeiro sintoma que aparece ao absorvê-la é uma sensação de euforia que não pode ser expressa por meras palavras, acompanhada por fortalecimento do corpo. O segundo sintoma são dores de cabeça severas, náuseas e intoxicação. O terceiro sintoma é morte súbita, ou possivelmente eles poderiam se transformar em monstros após consumir a essência maligna. Cidade fronteiriça, Bolonha. É um território que abriga vários labirintos. Entre esses labirintos, há um chamado Labirinto Miasma. O ar dentro deste labirinto desgasta continuamente o estado dos aventureiros visitantes. Este labirinto específico é odiado por outros aventureiros, mas nosso protagonista sempre o visita. Antes que percebesse, ele estava sendo reconhecido como o coletor de miasma. Como sempre, ele está em outra incursão explorando o labirinto. No sexto andar da masmorra, ele encontra grandes quantidades de grama de miasma. E essa descoberta parece ser algo normal para o nosso aventureiro. A grama de miasma tem o efeito de purificar o miasma e é uma fonte de renda insubstituível para ele. Embora ele decida pegar apenas o que precisa. Após coletar grama miasma suficiente, ele decide partir. Mas no caminho de volta, ele se depara com um bando de ratos miasma. Muitos dos monstros no labirinto de miasma usam miasma ou veneno, contribuindo para os motivos pelos quais os aventureiros não gostam de explorar o labirinto de miasma. No entanto, isso não funciona contra o nosso protagonista. Não lhe custa esforço nenhum obliterar ratos miasma. Mas quando ele está prestes a ser dominado pela grande quantidade de ratos, ele é salvo por um grupo de aventureiros, que parecem ser um pouco arrogantes. Embora tenha sido ajudado pelos aventureiros arrogantes, ele não gostou de como usaram um ataque surpresa, o que poderia ter se transformado em uma tragédia se ele não tivesse desviado a tempo. Um desses aventureiros entra sorrateiramente na sala onde Rude encontrou a erva de miasma. É aqui que Rude percebe que esses aventureiros o estavam seguindo o tempo todo porque queriam colher no lugar dele. Os aventureiros negam que estavam seguindo e afirmam que só encontraram ele lá por acaso e o salvaram. A tensão na sala aumenta quando os aventureiros, com um alto senso de orgulho, se preparam para o combate. Rude agradece relutantemente aos aventureiros, anulando qualquer potencial disputa. Às vezes, mais tarde, em um restaurante local chamado Full Belly Restaurant, o aventureiro é mostrado sendo intimidado por pessoas ainda mais mal educadas. Ele é ridicularizado por sua incapacidade de derrotar monstros. Rude possui uma habilidade única chamada Anulação de Status Anormal. É útil para explorar o labirinto de miasmas. Mas isso não lhe dá as habilidades adequadas para derrotar monstros, algo vital para aventureiros. Como alguém que não tinha nenhuma habilidade de combate, ele não era bem-vindo em nenhuma equipe e foi chamado de catador de miasma, porque sempre procurava itens nos níveis inferiores do labirinto de miasma. Em outras palavras, com sua falta de habilidades, ele é um pária como aventureiro. Sendo um homem adulto, ele tem que lutar uma batalha de vida ou morte contra um mero rato. Ele se pergunta se tem que continuar vivendo sua vida como o coletor de névoa. No dia seguinte, ele visita a Guilda dos Aventureiros, planejando encontrar outra colônia. Quando olha ao redor, encontra a sala em alvoroço. Ele vai até a recepcionista para perguntar sobre algum pedido bom. A recepcionista informa que um novo labirinto foi descoberto. O novo labirinto está cheio de tesouros e itens mágicos. É uma oportunidade de ouro para qualquer aventureiro. Seguindo essa notícia, a recepcionista também menciona a queda repentina no preço da erva de miasma. Rude fica surpreso com os comentários da recepcionista. Em resposta, a recepcionista explica que o labirinto de miasma nunca foi popular desde o início. E por enquanto, como as pessoas estarão indo para o novo labirinto, não haverá demanda por ervas de miasma. Ela revela ainda que o novo labirinto está nas Montanhas a Velho, mas Rude não tem permissão para ir lá porque o requisito de exploração do novo labirinto é ser de classificação D ou superior. E, infelizmente, Rude é de classificação E. Ele insiste em explorar o novo labirinto, mas a recepcionista lhe diz que não há exceções a essas regras, e que, mesmo que ele de alguma forma consiga, acabará morrendo em vão. Vendo Rude ansioso para entrar no novo labirinto, um homem o convida a se juntar ao seu grupo como carregador. Rude está na carruagem indo para o novo labirinto nas Montanhas é Velho. A pessoa que o convidou para se juntar como carregador parece ser simpática com Rude. Ele explica que queria alguém para carregar os materiais do novo labirinto, mas não conseguiu encontrar ninguém. Rude entende que, como todos os aventureiros da guilda estão reunidos no novo labirinto, é difícil garantir um carregador. No entanto, o grupo para o qual Rude foi convidado não está feliz com o Miasma Scavenger sendo seu companheiro de equipe, exceto pelo provável líder do grupo. O líder do grupo tenta convencer seu grupo de que Rude não é um novato. Ele tem se aventurado há bastante tempo. Ele então se apresenta como Bayer, o líder da Espada Escarlate e um aventureiro de rank D. O grupo de Bayer é composto por mais dois aventureiros de classificação D, Sasha e Rick, e juntos eles são a Espada Escarlate. Da mesma forma, Rude também se apresenta, mas de forma breve. Bayer pede o cartão da guilda de Rude, e Rude o entrega a ele. Rude é um caçador de nível 7, de rank I,
com estatísticas consideravelmente baixas, e ele pode usar magia de fogo. Embora ele possa usar magia de fogo, o poder é muito baixo para uso em batalha, mas acaba sendo útil em lugares escuros e na hora de cozinhar. Bayer diz que é bastante útil. Logo depois, o grupo de aventureiros chega ao recém-descoberto Labirinto de Avelho. Vendo a entrada vazia, os aventureiros assumem que são os primeiros a chegar. No entanto, isso não é totalmente verdade, pois o labirinto já está lotado. A maioria dos aventureiros já conseguiu tesouro e itens mágicos especiais. Nossos aventureiros parecem estar frustrados ao ver aventureiros por toda parte, especialmente Sasha, que não conseguiu suportar. Rick sugere que eles deveriam se aprofundar mais. Haveria menos pessoas mais adiante no labirinto. Hood compartilha sua opinião sobre o assunto e diz que é melhor começarem mapeando a primeira camada. No entanto, Sasha e Rick não gostam de ver Hood, um classificado imediano, dando suas opiniões. Eles até falam mal dele. Mas Bayer acalma a situação. Bayer diz que aqui ele concorda com Sasha e Rick porque, se as coisas continuarem assim, eles não obterão bons resultados. Como o líder do grupo decide por todos, Bayer decide ir ainda mais fundo. Logo, nossos aventureiros chegam à quarta camada do labirinto de Avalho, e, proporcional à camada do labirinto, a dificuldade também aumenta. É aqui que eles são atacados por monstros do tipo besta agressivos. É apenas Rudy que tem dificuldade em acertar um golpe. Em um momento crítico, ele é salvo por Rick. Surpreso pela força de Rick, Rudy olha em volta e vê Bayer e Sasha também dominando os monstros. Em pouco tempo, os aventureiros cuidam de tudo. A quarta camada do labirinto de Evelio não tem outras equipes por perto, e os aventureiros estão contentes com isso. Apesar dos níveis do labirinto, os monstros não são tão fortes. Felizmente, eles também encontraram algum tesouro. Rick, sendo bandão, ordena: Rude, o aventureiro de menor categoria no quarto, para coletar os materiais dos monstros. Rude se recusa a coletar os materiais porque os monstros dos quais ele deve coletar materiais estão muito danificados. Além disso, Rude conclui que as pedras mágicas provavelmente também estão quebradas. Rick não fica muito satisfeito com a resposta de Rude. Ele pede para ele não relaxar e cumprir suas obrigações. Rude está muito acostumado a lidar com pessoas com esse tipo de comportamento. Mesmo sendo humilhado, ele mantém a compostura e concorda em cumprir suas obrigações. Como uma parte, embora ele tenha engolido a humilhação, não está muito satisfeito com o visual dos cadáveres dos monstros. Está tudo destroçado. As vísceras e o sangue cheiram horrivelmente mal, e o nível de dano causado a esses cadáveres não é normal. Para encontrar uma solução fácil, Rude tenta queimar o cadáver do monstro. Rick vê isso e presume que Rude deve estar cozinhando-o. Como eles têm explorado a quarta camada do labirinto Avaílio, Rick comenta que está com fome, e até a carne do monstro começa a parecer deliciosa para ele. Sasha diz para ele não falar isso, mesmo que esteja brincando, porque é um tabu entre os aventureiros comer monstros. Não se sabe o que aconteceria se alguém tentasse consumir o monstro. A mana é absorvida pelos corpos. Rick responde que estava apenas brincando. Ele pretende comer toneladas de comida deliciosa com o dinheiro que ganhou. Do nada, o chão começa a tremer e o medo atinge todos que estão ali. Quando o tremor diminui, um monstro de rank B, um minotauro, faz uma entrada dramática. Depois de derrotar inúmeros monstros, os aventureiros se perguntam por que um monstro de rank B está na quarta camada do labirinto de Evelio. Scarlet Sword está convencido de que eles não conseguem derrotar um monstro de rank B sozinhos. Em um momento de pânico, Bayer pede a Rod sua mochila, e diz para ele ficar de olho no movimento do Minotauro. Minotauro não é um monstro regular que pode ser facilmente derrotado. Mesmo ansioso, Rod espera pelo chamado de Bayer. Ao lado de Rod, Bayer saca sua espada e abruptamente causa um ferimento grave nele. Ele faz isso enquanto tem um grande sorriso no rosto. Ao cometer essa atrocidade, ele diz que é seu grande plano. Após a queda de Rude, Bayer chama seus companheiros de equipe para uma fuga rápida. Para piorar as coisas, Rick usa sua habilidade única, Engajamento do Guerreiro, que faz do alvo o foco do ataque do monstro. Para piorar ainda mais, Sasha usa sua habilidade Acelerar, que dobra a velocidade do alvo. Rude percebe que foi traído. Os aventureiros da Espada Escarlate planejavam abandoná-lo desde o início, e até mesmo Bayer lhe diz que não há nada de especial sobre o caçador de miasma. Então, por que mais eles o trariam? Os três aventureiros não perdem tempo, e fogem. Rude foi traído mais uma vez. Ele nem tem energia para lutar por sua sobrevivência. Enquanto isso, o resto de sua vida passa diante de seus olhos. Milagrosamente, ele consegue desviar do ataque, mas logo percebe que o milagre não se repetirá. Este é o fim para ele. O monstro rapidamente encurta a distância e arremessa Rude através da plataforma, praticamente inconsciente. Rude se pergunta se ainda está vivo. Ele lança um olhar de soslaio para o chão abaixo dele e percebe que o Minotauro ficou preso embaixo dele. Mas é apenas uma questão de tempo para ele também. Mesmo que nenhum outro monstro apareça, ele provavelmente morrerá por perda de sangue ou fome antes de seu corpo se curar. Como ele está faminto, começa a ter alucinações e até é tentado a comer o monstro. Um flashback mostra Rude sendo aconselhado por um homem a não desistir, não importa quão difícil ou dolorosa a vida se torne. Lembrar dessas palavras alimentou seu desejo de viver. Ele começa a morder a carne do monstro sem pensar. Se um humano que esgotou sua magia comesse carne de monstro rica em mana, Arvor Tiu Panjor Far,
As partículas de mana do monstro invadiriam seu corpo. Estado de monstruosidade. É um destino aterrorizante pior do que morrer devido à ingestão de veneno. É por isso que é um tabu. Para recuperar o sangue que perdeu e saciar sua fome, Rude faz uma aposta, provocando uma transformação inesperada. Ele esperou pelos milagres, mas os milagres nunca chegaram. Mesmo que não esteja completamente certo da mente, ele consegue ficar de pé. Seus olhos ardem com um desejo de viver e são alimentados por ódio e vingança. Quando um enxame de monstros o avista, eles começam a cercá-lo. Rude, que agora se tornou um selvagem, usa uma habilidade alienígena chamada Rugido, que originalmente pertencia ao Minotauro. Quando a habilidade Rugido não é suficiente, Rude usa a habilidade Impulso Físico, que melhora temporariamente a força física do alvo. Após obter a força semelhante ao Minotauro, Rude continua a lutar contra os monstros tipo morcego. E mesmo que isso não seja mais surpreendente, ele devora os monstros como se não houvesse amanhã. Rude obter as habilidades, Rugido e Aumento Físico não foi apenas sorte. Enquanto ele também recebe a habilidade especial do morcego, Ecolocalização, que detecta criaturas ao redor e é eficaz até mesmo na escuridão. Logo após, ele vê mais monstros vindo em enxame. Neste ponto, tanto Rude quanto os monstros estão correndo um em direção ao outro. Apenas um lado será sujeito ao título, o Predador Supremo. Rude se tornou um matador de monstros impiedoso, ele não tem mais medo dos monstros. A única coisa que passou de seu antigo eu para seu novo eu é a vontade de viver. Ele pode sentir a magia do monstro sem nem mesmo precisar olhar para eles. Além disso, o machado de batalha que ele está usando encaixa perfeitamente em sua mão. Sua transição de tremer de medo para balançar o machado com um sorriso é um testemunho de seu crescimento tanto como aventureiro quanto como monstro. Cada vez que devora um monstro, sente o poder correndo por seu sangue. Depois de algum tempo, ele consegue sair do novo labirinto. Em outro lugar, Scarlet Sword está entregando seu relatório de missão ao mestre do guild da filial de Bellona, Lancars. Ele diz a Scarlet Sword que reuniu todos os aventureiros que estavam no labirinto, exceto Rude, que estava com eles. Bayer, sendo uma cobra, mente e inventa uma história falsa para se proteger e ao grupo. Ele explica que no momento em que encontraram o Minotauro no quarto andar, Rude foi morto antes mesmo de terem a chance de protegê-lo. As observações de Lankar, entendendo a situação, e vai proibir a entrada naquele labirinto por um bom tempo. A recepcionista parece estar triste pela perda de Rude. No entanto, sua expressão muda rapidamente quando o vê entrando pela entrada da guilda. Todos ficam surpresos ao vê-lo vivo, especialmente as pessoas que o traíram. Bayer assume seu papel de irmão inocente e atencioso na frente de todos, e é o primeiro a perguntar a Rude se ele está bem. Depois de tudo, ele sussurra no ouvido de Rude para não dizer algo desnecessário, se ele quiser viver. Os outros membros do grupo também vêm para desempenhar seu papel na encenação e perguntam a Rude se ele está bem. Bayer diz que deveriam celebrar a sobrevivência de Rude, mas não em um lugar como este, com a intenção de levá-lo para fora, onde farão suas peripécias. Eles tentam forçá-lo a sair, mas surpreendentemente não conseguem movê-lo pela força bruta. Diante dos aventureiros da Guilda Bolonha e do mestre da guilda, Rude revela que foi usado como peão pela Espada Escarlate. Lankar se pergunta a Rude o que ele quer dizer com ser usado como peão. Ele exige uma explicação. Rude explica que Bayer roubou seus suprimentos e o atacou por trás. Rick usou uma habilidade para atrair o Minotauro para ele, e então Sasha lançou aceleração em todos para que os três pudessem fugir. Bayer nega tudo na frente de Lankars. Ele diz que não fez nada disso. Para resolver esse assunto, Lancaster tem uma maneira de esclarecer a verdade do assunto e convoca o Oficial da Verdade. Ao ver o Oficial da Verdade, que raramente deixa a capital, na filial da Guilda de Bolonha, Espada Escarlate começa a entrar em pânico. Lankers explica que, devido a um número excepcionalmente alto de mortes entre os carregadores que temporariamente se juntam à Espada Escarlate, ele pediu um antigo favor para trazer o Oficial da Verdade. Ele pede ao Oficial da Verdade que revele quem está fora do grupo de Byers, e Rude está falando a verdade. O Oficial da Verdade remove o pano que cobria sua boca e observa que os membros da Scarlet Sword estão mentindo. A alegação de Rude é a verdade. Em vez de aceitar as observações do Oficial de Verdade, Bayer resiste e diz que a palavra do Oficial de Verdade não pode ser acreditada. Lankar se explica que habilidades como a habilidade da verdade são impossíveis de adquirir mais tarde na vida. Sua eficácia rivaliza com a de uma habilidade única. Nenhuma mentira pode passar diante da habilidade da verdade. E o que poderia ser mais confiável do que as palavras de alguém que prometeu dedicar esse poder a um país? Abandonar seus camaradas é tabu para um aventureiro. Lankar parece estar ciente do fato de que Scarlet Sword intencionalmente feriu seus camaradas e os usou como peões descartáveis anteriormente. Se fossem investigados minuciosamente, todos os três aventureiros certamente teriam suas qualificações de aventureiros revogadas. E todos seriam reduzidos à escravidão. Bayer odeia a ideia de trabalhar como escravo. Ele culpa o Oficial da Verdade por estar ali. Algo extremamente raro. Ele avança contra o Oficial da Verdade e aponta sua espada para ela, mas Rude intervém no momento certo e bloqueia a tentativa de Bayer. Rude diz para ele não tocar na Oficial da Verdade, e após esse comentário, ele o soca no rosto, lançando-o contra a parede do outro lado da sala. Ele disse a Bayer para parar porque aquilo não era bom. Após isso, Rude discute a situação da Espada Escarlate com Lankarze e a recepcionista.
Rude é informado de que os 3 aventureiros serão levados pela equipe e passarão por um interrogatório adequado. Se for confirmado que são reincidentes que usam seus carregadores como isca, os membros da Espada Escarlate perderão todos os seus bens e qualificações de aventureiro e serão reduzidos à escravidão. Mas o comprador foi ao ponto de enfrentar os oficiais da verdade. Provavelmente nunca mais aparecerá diante de Rude. Eles perderam os direitos sobre os lucros obtidos no novo labirinto. Lancaster diz que, neste caso, Rude deveria ser o legítimo destinatário, e então o surpreende com uma bolsa de couro que contém 20.000 regen dentro. Inicialmente perplexo, ele começa a mostrar entusiasmo ao pensar em como poderia cobrir suas despesas de subsistência com esse dinheiro. Em circunstâncias normais, levaria um tempo para acumular tal quantia, coletando diligentemente grama de miasma. Ele percebe que as pessoas ao seu redor não o estão insultando, e isso pode ser porque o viram antes envolvido na situação com Bayer. Ainda assim, ele sabe que as pessoas que normalmente o insultam não serão gentis com ele. Ele pensa que, se continuar a se destacar, pode haver aqueles que achariam sua ascensão repentina de status suspeita. Então ele decide continuar colhendo no labirinto de miasma como antes. Agora que ele tem algum dinheiro, ele pensa em adquirir o equipamento e comer o que quiser. Assim que sai da guilda, ele se dirige a uma loja de ferramentas onde vê uma bolsa mágica à venda na vitrine. Ele parece emocionado com a bolsa e, após comprá-la, decide comer algo a seguir. No dia seguinte, Rude continua a vasculhar o labirinto de miasma. O monstro contra o qual ele estava lutando outro dia agora pode ser derrotado sem muito esforço. Ele usa Avaliação, uma habilidade para ver o status de seu alvo. O Rato de Miasma é um monstro de nível 9 que tem um HP e agilidade relativamente altos. A habilidade que ele adquiriu após comer monstros pode até ser usada em cadáveres. Depois de verificar o status do Rato de Miasma, ele fica curioso sobre o seu próprio status. Ele se pergunta quanto melhorou e faz uma estimativa aproximada de que deve estar no nível 20, porque matar o rato foi fácil. Ele abre seu status e percebe que tudo mudou desde a última vez, e agora está no nível 42, com 188 pontos de vida, 156 pontos de força, 136 de resistência, 136 pontos de magia, 112 de espírito e 125 de agilidade. Surpreso com um crescimento sem precedentes no seu nível, ele verifica as habilidades que adquiriu e descobre que possui um grande número de habilidades. Anteriormente, ele passou pelo caminho onde caiu no retorno do novo labirinto. A parede que deveria estar quebrada estava selada. O novo labirinto permanecerá fechado por um tempo, então ele planejou explorar o labirinto de miasma. Rude quer testar seu novo poder. Ele quer ver o quão eficaz ele é nos andares mais profundos. Ele também deseja estudar a eficácia da bolsa que comprou anteriormente em uma loja de ferramentas local. Para isso, ele precisa escolher o monstro certo para sua primeira tentativa. Rude continua a mergulhar no andar mais profundo, indo de matar ratos de miasma e monstros tipo sapo no 6º andar a cortar aranhas sem esforço no 13º andar. No entanto, ele ainda não está em sintonia com os monstros que aparecem nesses pisos, e quer algo desafiador para testar suas novas habilidades. Ele gradualmente chega ao 24º andar, onde vê um soldado lagarto solitário, um monstro de nível 25 que normalmente coordena com seus companheiros e luta em grupo. Ele pensa que se for um soldado lagarto, pode valer a pena tentar testar a coisa que comprou antes. Rude se aproxima furtivamente do monstro, mas mal consegue deixar um ferimento no braço dele. Em vez de revidar, o soldado lagarto tenta escapar. Logo, o beco estreito para o qual o monstro estava correndo levou a um beco sem saída. Mas de alguma forma, Rude é quem tem a sensação de que ele é quem vai ser caçado. Ele logo percebe que caiu na armadilha do monstro. Rude foi enganado, e embora possa ter uma vantagem de nível, ele está em uma situação ruim. Ele está sendo dominado pelos números. Sem outro plano mais eficiente, Rude decide ir com tudo e enfrentar os monstros um por um. Ele prova ser várias vezes mais forte que o soldado lagarto, mas seus avanços são anulados pelo trabalho em equipe notável dos monstros. Justo quando está prestes a abater um dos soldados, outro soldado salta com o escudo e protege o companheiro. A surpresa é seguida por um ataque furtivo pelas costas, mas Rude mais uma vez desvia. Ele se pergunta quantos monstros há ali. Rude não está chocado pelo fato de que esses monstros são bons em colaborar entre si. Ele fica surpreso com o tremendo uso de táticas de emboscada e o grau de coordenação de seus movimentos. Rude notou que, pouco antes do monstro mostrar sua incrível coordenação, houve um som agudo. Era do General Lagarto operando na retaguarda. Ele usa sua habilidade de avaliação para verificar a estatística do monstro e descobre que o General Lagarto é uma ameaça de nível 32 que se destaca com sua habilidade de manejo de espada com uma mão e capacidade de comando. Ele percebe que o General Lagarto é o chefe. O General Lagarto mais uma vez comanda seu soldado a atacar usando seu som agudo. Em resposta, Rude ativa sua habilidade de aumento físico para contra-atacar. Em vez de lutar contra os soldados, Rude salta no ar e ataca o general com sua espada. No entanto, apesar de estar em um nível mais baixo, o General Lizard está ileso. O monstro imediatamente retalia apontando sua espada para Rude. Rude está em uma posição em que não pode desviar. Então, de repente, ele ativa sua habilidade Corpo de Aço, que adquiriu das aranhas. Rude tem certeza de que sentiu o impacto de seu ataque anterior, mas por algum motivo, não há arranhões no corpo do General Lagarto.
O que é surpreendente é que o general não possui uma habilidade que aumenta sua durabilidade. Ele acha que pode ter sido emprestada de outra pessoa. Embora não haja nenhuma habilidade em particular que se destaque, Hurd presta muita atenção ao soldado que está atrás do general e vê a ferida aberta em seu corpo superior. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, vai deixando like e até a próxima.